Hello, tudo bem com você? Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre área, tema, problema, hipóteses, variáveis e objetivo. Bem, essas palavras que eu acabei de dizer têm muita relação com a pesquisa científica. E para acontecer uma pesquisa científica, você precisa responder a essas perguntas. Qual que é o problema? Quais são as hipóteses? Qual que é o objetivo da pesquisa? Quais são as variáveis? Então, vou colocar alguns exemplos práticos aplicados às ciências agrárias para facilitar o entendimento. De uma maneira bem breve, eu queria dizer que quando você trata da área da pesquisa, a área é algo muito amplo. Então, é uma área, é uma ciência de estudo. Por exemplo, área da irrigação. Dentro da área da irrigação existem vários temas de pesquisa. Vou dar dois exemplos. Dentro da área da irrigação, nós temos o tema de manejo de irrigação, que é esse tema da área da irrigação, trabalha com quantidade de água a ser aplicada nas plantas, trabalha qual momento deve se aplicar água, né, nas culturas, realizar a irrigação. Outro tema que pertence à área da irrigação é a hidráulica dos sistemas. Então, a hidráulica dos sistemas são estudos que se referem aos sistemas de irrigação, à movimentação da água dentro da tubulação, né? Qual que é a perda de carga, qual que é o atrito dentro da tubulação. Então, são coisas diferentes. Então, nós podemos ter, vou dar outro exemplo, nós podemos ter área da produção animal. Dentro dessa área, nós podemos ter o tema de nutrição animal. Então, nutrição animal está dentro da área de produção animal. Nós podemos ter um tema de inseminação. Perceba que dentro da área é algo mais amplo e da área e cada área tem seus temas de trabalho. Para realizar uma pesquisa, você precisa identificar um problema na temática, né, dentro do tema. E o problema, alguns autores o trazem como uma pergunta ou uma dúvida. Vou trazer um exemplo também. Então vamos considerar lá na área da irrigação que o problema detectado foi na área da irrigação dentro do tema manejo de irrigação. Então a dúvida foi: qual o melhor horário para se realizar irrigação na cultura do pimentão cultivado nos solos do Cerrado? Vou repetir. Qual o horário para realizar irrigação? Qual o melhor horário para realizar irrigação na cultura do pimentão cultivado nos solos do Cerrado? É uma pergunta. Então, o pesquisador ele chegou nesta dúvida. E esta dúvida, que é uma pergunta, ele precisa ter uma possível resposta. A possível resposta será a hipótese. Então, vamos formular uma hipótese bem simples. O melhor horário para irrigação na cultura do pimentão cultivado nos solos do Cerrado será às 2 da tarde, pois neste horário a planta estará demandando mais água e neste horário ocorrerá a irrigação. Logo, este horário produzirá mais. Ficou grande, né? Eu tentei colocar assim um pouco mais de explicação, mas eu vou reduzir essa hipótese e chamar a atenção em um ponto importante. O melhor horário de irrigação será às 2 da tarde. Ponto. Se eu coloco esta hipótese, eu não estou errado. Claro que eu poderia elaborar mais. Então veja bem, o melhor horário de irrigação será às 2 horas da tarde, considerando o aumento da produtividade. Entendeu? Vou reformular. O horário que promoverá a maior produtividade será às 2 horas da tarde. Você perceba que todos esses meus exemplos eu estou fazendo uma afirmação. Qual que era a minha dúvida? O meu problema? Vou voltar lá. A minha dúvida era:
Qual será o melhor horário para irrigação na cultura do pimentão cultivado nos solos do Cerrado? Essa é a dúvida. E eu propus uma possível solução. O melhor horário para irrigação do pimentão cultivado no solo do Cerrado será às 2 da tarde, que promoverá maior produtividade. Então, a dúvida, que é o problema, é uma pergunta, e a hipótese é uma afirmação. Na hipótese, é necessário ter variáveis. Então, vou repetir aqui. O melhor horário de irrigação será às 2 horas da tarde, onde promoverá maior produtividade. Quais são as duas variáveis nesta frase? Horário de irrigação e produtividade. Preste atenção, horário de irrigação e produtividade. Vou fazer a afirmação, a hipótese, possível resposta. O melhor horário de irrigação será às 2 horas da tarde, onde será quando obterá maior produtividade. Então, eu tenho aí duas variáveis, como eu mencionei. Eu tenho uma variável independente e uma variável dependente. Qual variável que é dependente e independente? A produtividade do pimentão depende do horário de irrigação ou o horário de irrigação depende da produtividade? Ora, a produtividade que vai depender do horário de irrigação. Então, a produtividade é uma variável dependente e o horário de irrigação será uma variável independente. Seguindo esta linha, qual seria o objetivo desta pesquisa? O objetivo ele começa com um verbo: avaliar, estimar, determinar, comparar. Eu passei uma lista já para vocês sobre esses verbos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Nós poderíamos considerar para este trabalho proposto que seria avaliar o efeito da produtividade do pimentão irrigado em diferentes horários. Não faria sentido? Qual que seria o objetivo do trabalho? Avaliar a produtividade do pimentão irrigado em diferentes horários. Simples assim. Então, recapitulando. Área, irrigação. Tema, manejo da irrigação. Problema, qual o horário para irrigar o pimentão? Qual o melhor horário para irrigar o pimentão cultivado nos solos do Cerrado? Hipótese, o melhor horário para irrigar o pimentão será às 2 da tarde, que promoverá maior produtividade. Variáveis, horário de irrigação e produtividade, sendo horário de irrigação uma variável independente e produtividade variável dependente. E o objetivo, avaliar o efeito ou avaliar a produtividade do pimentão submetido a horários diferentes de irrigação. Seria algo desse sentido. Então, por que é importante pensar em todas essas perguntas? Porque nós começamos a dar um direcionamento na pesquisa. Então, eu vou colocar outro exemplo aqui, diferente. Então, área, produção animal. Tema dentro desta área, manejo nutricional de bovinos. Problema, qual o melhor volume de uma determinada forrageira para produção de leite? Tá? Esse é o problema, é uma dúvida. Qual o melhor volume da forrageira tal para produção leiteira? É a dúvida. Hipótese. Quanto maior o fornecimento de forrageira, de volume de forrageira, maior será a produção de leite. Tá? Uma hipótese. Quais são as variáveis? Então, as variáveis, elas precisam estar na hipótese. Tá? Então, vou recorrer à hipótese de novo, que é uma possível resposta. Quanto maior o volume de forrageira, maior será a produção de leite. Então, duas variáveis, volume de forrageira
e a outra variável, produção de leite. Qual que é a variável dependente? A produção de leite depende do volume de forrageira ou o volume de forrageira depende da produção de leite? Bom, a produção de leite depende do volume de forrageira. Então, a produção de leite é dependente e o volume de forrageira é independente. E qual que seria o objetivo desta pesquisa? Avaliar a produção de leite para diferentes fornecimentos de volume de forrageira. Então, o pesquisador ele iria avaliar qual que é a produção de leite para diferentes vacas ali do experimento, quando elas recebem diferentes quantidades desse volume de forrageira. Tá? A ideia aqui não é assim explicar com todo o detalhe, aprofundar nesses temas, mas é trazer exemplos práticos mesmo para que você possa entender. Vale destacar que uma pesquisa você não pensa nas hipóteses, no problema, em tudo isso rapidamente. O primeiro ponto para o pesquisador, quando ele já tem uma área de pesquisa, uma temática, é ler muito, é estar por dentro dos assuntos, né, do assunto, saber o que está sendo pesquisado, saber quais são as lacunas do conhecimento. O que seria essa lacuna do conhecimento? A ciência ela vai avançando, ela vai trazendo novas respostas, ela modifica algumas informações que existem, ela não se esgota. E nesse processo vão aparecendo lacunas, coisas a serem descobertas, coisas a serem estudadas, a serem aperfeiçoadas. Então, o pesquisador, antes de definir o problema, ele precisa conhecer, né, a literatura, as informações. Então, ele precisa ler artigos científicos, livros, conversar com outros pesquisadores, participar de congressos, para saber o que está acontecendo. A partir deste conhecimento, o pesquisador ele vai percebendo essas lacunas e possibilidades de estudo. Então ele elabora, dentro de uma área de um tema, ele elabora um problema. E se esse problema ele for um problema que tem uma boa justificativa, que eu não falei disso, mas é importante também ter uma boa justificativa para o problema. Então, a partir do problema, você começa a pensar nas hipóteses, nas possíveis soluções, tá? Que é uma possível resposta. E daí que entra o experimento. O experimento ele ocorre para você verificar se aquela possível resposta é verdadeira ou falsa. Então, no caso da vaca leiteira, veja lá, quanto maior o volume de forrageira, maior será a produção de leite. Essa é uma possível resposta, mas como que eu vou saber se isso é um fato? Se isso ocorre mesmo? Eu preciso realizar um experimento e verificar nos dados se de fato isso é verdadeiro ou falso. Se eu aceito ou eu rejeito a minha hipótese. Então aí que entra o experimento para aceitar ou rejeitar a hipótese. Outro ponto muito importante, perceba que depois das hipóteses eu sempre relacionava quais são as variáveis. Então, neste caso do gado leiteiro, as variáveis eram volume de forrageira e produção de leite. Por que eu tenho que refletir e pensar sobre as variáveis? As variáveis, elas que serão medidas ou contadas no experimento. Então, quando eu montar, nesse caso da produção de leite, um experimento com vacas que vão ser fornecidos quantidades diferentes de forrageira, né, volume diferente, eu preciso medir alguma coisa. Então eu vou medir a produção de leite neste caso. E eu vou fornecer diferentes quantidades de volume de forrageira. Eu preciso fazer isto porque é a minha hipótese que eu coloquei. Quanto maior o volume de forrageira, maior será a produção de leite. Então eu preciso fornecer diferentes volumes de forrageira e medir a produção de leite para verificar se de fato haverá um aumento da produção de leite quando eu aumento o volume de forrageira. Então
as variáveis, ela vai me auxiliar para o meu planejamento do que eu vou medir. E o objetivo, como eu já coloquei, é um verbo, né? Qual que é o objetivo do trabalho? Ele começa com verbo, perdão, né? Que é um verbo. Então, avaliar, no caso do leite, avaliar o efeito o efeito da produção de leite, de vacas leiteiras, para vacas leiteiras, quando recebem diferentes quantidades de forrageira. Algo nesse sentido, tá? Bom, eu trouxe dois exemplos, né, o da irrigação e do gado leiteiro, mas qualquer dúvida pode perguntar aqui na descrição do canal. Eu espero que tenha te ajudado, né, lhe ajudado este vídeo. E é isto. Até a próxima.